eu vou explicar para vocês o que acontece, tá? De uma maneira mais clara aqui, para quem não sabe o que é injeção rápida, tá? Vamos supor que isso aqui é o meu mapa de combustível. Vou dar um zoom aqui, ó, assim todo mundo consegue entender. Acompanha aí. Quando você olha uma tabela, você tem que saber o que tem dentro da tabela e o que tem nos eixos. Vamos ver o que tem dentro da tabela. Cara, aqui dentro da tabela tem um número que, se ele for maior, quanto maior o número, mais combustível vai injetar. De uma maneira bem simples. Então, se eu olhar aqui, ó, tá vendo aqui, ó, 67. Ó, vou dar um zoom aqui, ó. 67. O que isso aqui significa? Que quando o motor está a 3.000 RPM e ele está com 40 de TPS, esse aqui é um número relacionado à quantidade de combustível. Se a gente está aqui com 80, você vai injetar mais combustível aqui do que aqui. Beleza? Só isso vocês precisam entender agora, tá? E você que vai colocar o número. Fica tranquilo que nós vamos chegar lá. Agora vamos supor que o seu motor que você pegou e você fez o procedimento de acerto desse motor com calma, com carinho, muito bem feito. E você acertou, por exemplo, eu vou fazer um risco vermelho permanente aqui para facilitar. Vamos supor que você acertou essa parte aqui do seu mapa. Então você fez aqui, fez essa parte aqui. Tudo que está dentro desse retângulo vermelho aqui, tudo que está aqui dentro desse retângulo aqui, você já acertou, beleza? Você estava no dinamômetro, com calma, fez bem certinho o acerto. O que significa fazer bem certinho o acerto? Cara, independente se o seu motor está funcionando nessa condição aqui, ou nessa condição, ou nessa condição, ou nessa, você está com o lambda que você gostaria de trabalhar. O mapa tá ok, tá? Você que definiu esses números aí, tá? Qual é essa área do mapa que você acertou? O seu motor foi acertado em quais condições? Olha aqui o TPS, ó, de 0 aqui embaixo, tá vendo aqui, ó? Aqui embaixo, 0 até 25% de TPS você acertou. Acima disso, você não acertou ainda, beleza? E o RPM, olha o RPM aqui em cima, ó, foi de 0, tá vendo? Ó, isso aqui é 0 RPM, até, ó, 3.500, ó. Então, você acertou o seu motor de 0 até 3.500 RPM e de 0 até 25% de TPS, beleza? O que acontece se o seu motor não tá com a injeção rápida acertada? Ó, vou dar um outro exemplo. Se você tá aqui, ó, você funciona o seu motor nessa condição aqui, ó, nessa condição aqui. Qual condição é essa? TPS em 2,5 e RPM em 1.000. E você vai lá e faz assim, ó, flau, acelera o seu motor rápido, de maneira que ele vai aqui dessa condição aqui que eu vou deixar em vermelho, ó, você acelera o seu motor rapidamente para essa condição aqui, ó, tá? Então, você acelerou o motor, se abriu de 2,5 para 15% a borboleta e o seu motor subiu de 1.000 até 2.500. 2,5 tá aqui, 1.000 RPM tá aqui. Então você acelerou o motor, foi daqui para cá. Prestem atenção, se você acelerar bem rápido, por mais que o seu motor esteja bem calibrado aqui, bem calibrado aqui, bem calibrado aqui, em todas essas condições, seu motor pode ficar pobre. Por mais que você tenha acertado todas aquelas regiões do mapa, se você acelerar ele rápido ali, o lambda pode ficar mais pobre do que o motor foi acertado. Por quê? Agora que a gente vai separar a galera que entende o negócio, ou que busca entender as coisas, do cara que faz porque ele ouviu falar que tem que ligar a injeção rápida. O que acontece é isso aqui, galera. Essa poça muda de tamanho. O que acontece, pessoal? Quando a gente tá, vou colocar aqui as duas condições, ó. Condição 1, 1.000 RPM e 2,5 de TPS. Então eu tava com 1.000 RPM e 2,5% de TPS. Acelerei rápido para condição 2. Qual é a condição 2? 2,5 e 15%, tá? Deixa eu mudar vou só fazer um parênteses aqui para vocês, tá? Para facilitar, eu vou fazer isso aqui, ó, para deixar mais claro o meu exemplo. Vamos supor que você acertou todo esse mapa aqui. Isso aqui vai só deixar mais claro. E você acelerou para cá, ó. Então ele veio daqui para cá bem rápido, beleza? Então aqui a gente está falando de 3.500 RPM e, o que mais? 90%.
tá? Tá aqui 90% de TPS, beleza? Então a minha condição 2 vai ser 3.500 RPMs e 90% de TPS. O cara quase deu no fundo ali. Primeira coisa que eu quero que vocês saquem, tá? Nesse exemplo aqui do varal, tá? A gente falou de temperatura, a gente falou de vento. Tem uma outra coisa que talvez não fique claro para todo mundo, mas eu vou explicar. Imagina que aqui você está na praia, ou seja, nível do mar, tá? E aqui você está em La Paz, na Bolívia, tá? Então, nossa, mas o que você está falando, Roberto? Você tá maluco? Cara, La Paz, altitude, tô vendo no Google aqui, ó, é de 3.640 metros acima do nível do mar. Para quem não tá entendendo o que eu tô falando, sabe quando os jogadores de futebol vão jogar lá em La Paz, os caras têm que ir uns dias antes para eles se adaptarem lá, eles têm que treinar uns dias antes para eles se adaptarem, por quê? A altitude é bem acima da cidade que o cara normalmente treina. E o que acontece quando você está muito alto? O ar é mais rarefeito, a pressão de ar é menor. Aí que eu quis trazer esse exemplo aqui do varal, para deixar claro, eu dei um exemplo extremo aqui, ó, praia, nível do mar, e aqui em La Paz. Acredito que poucas pessoas tenham experiência aqui com secar a roupa molhada no varal em La Paz. Mas eu vou contar para vocês que aqui, nesse caso aqui, iria secar mais rápido em La Paz. Por quê? Porque a pressão aqui, é menor. Como que você vai entender isso aí? Eu quero explicar de uma maneira simples. Quando você olha, por exemplo, um copo d'água, o que acontece? Se você tem uma pressão do ar mesmo, pressão atmosférica, que a galera chama de atmosférica, se essa pressão ela for maior, o que vai dificultar de vaporizar? Por quê? O que é a vaporização? Cara, são moléculas da água aqui que vão, entre aspas, se desprendendo do líquido, beleza? Então, se você pressuriza ali, o que acontece? Fica mais difícil de liberar essas moléculas da água. Então, o que a gente tem que sacar? Se a pressão for maior, ó, mais pressão, isso aqui indica em menos vaporização. Menos pressão, você tem mais vaporização, certo? Então, lá em La Paz, a altitude é maior, pressão é menor. Então, pressão menor vaporiza mais, ok? Se vaporiza mais, seca mais rápido aqui, tá? Voltando para o nosso caso aqui, ó, qual é a sacada, galera? Quando a gente tá nessa condição aqui do motor, 1000 RPM e a borboleta bem fechada, você vai ter uma pressão de admissão menor aqui, ó, que vai ser uma pressão menor. Por quê? Borboleta tá fechada, você tem um vácuo maior, tá? Galera curte entender de vácuo, certo? Então pensa assim, cara, se a borboleta tá menor, o motor tá tentando admitir, a borboleta tá fechada, entra pouco ar, beleza? E daí, o que acontece? Aqui, ó, a pressão aqui, ó, nesse momento aqui, ó, a pressão aqui de ar aqui vai ser menor se a borboleta está fechada, certo? E o que acontece? O lance que acontece aqui, que faz com que o tamanho da poça mude, uma das coisas é essa variação de pressão. Quando a gente faz isso aqui, ó, de um ponto ao outro, bem rápido, o que acontece é o seguinte, o seu mapa olha só, o que acontece aqui? O seu mapa de injeção, ele pede para injetar mais combustível, olha aqui, ó, 67. Aqui está com 38. Então, vai injetar quase o dobro de combustível, certo? Então, ele vai injetar mais. Acelerou, vai injetar mais. Porém, como a pressão está variando muito rápido ali, ela está indo de uma pressão baixa para uma pressão alta, acontece isso aqui, ó. A poça, se essa poça fosse desse tamanho aqui, com o TPS fechado, pressão baixa vaporiza bastante. Quando abre o TPS, o que acontece? Injeta mais combustível, porém a poça faz isso aqui, ó, ela cresce. E se a poça cresceu, para ela crescer, ela vai usar uma parte do combustível que foi injetado. E se ela usou uma parte desse combustível adicional que foi injetado, vai faltar combustível lá para dentro, por algumas combustões, certo? Lembre-se, esse motor
ele tinha sido calibrado nessa condição. O problema é que quando você vai muito rápido daqui para cá, falta um pouquinho de combustível por pouco tempo. Por quê? Uma parte do combustível injetado, a poça cresceu. É como se ela pegasse aquele combustível para ela. Depois que ela cresce e ela chega no tamanho dela, para aquela pressão, ela não cresce mais. E aí tá tudo certo. Então, o que eu quero que vocês entendam é que você vai ter, eu vou colocar aqui 3 casos. Aqui é pressão de admissão, beleza? Então, se você tem ali, por exemplo, 20 kPa de pressão, ou você tem 40 kPa de pressão, ou você tem 90 kPa de pressão. Nessa aqui, você vai ter uma pocinha. Nessa aqui, como a pressão é maior, a poça é um pouco maior. E nessa aqui, como a pressão é bem maior, a poça é bem maior. Depois que você tem uma determinada pressão e a poça chegou no tamanho dela, tá tudo beleza. Você não precisa dar rápida mais. O problema é quando você vem daqui para cá. Esse combustível adicional aqui, ó, tá vendo? Coloquei a mesma poça aqui, ó. Tá vendo que tem um combustível adicional aqui, ó. Esse combustível adicional, até a poça crescer, vem do injetor. E é exatamente o combustível que faz com que fique pobre logo na aceleração.